Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área, é isso mesmo, no domingão, dia 7 de maio, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo eu vou comentar sobre a queda de ontem, falar sobre o padrão que está sendo formado no Bitcoin e, como sempre, trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade Toca do Lobo, que é o Glauco Nogueira e Cláudia Afonso. Muito obrigado por apoiar o canal, muito obrigado por acreditar no projeto. E o plano Toca do Lobo é um dos planos que nós temos aqui de comunidade de canal, que lá eu fico operando em tempo real com os membros nos grupos do Telegram. São 4 grupos que temos lá. Temos grupo de sinais, vídeo de estratégia, de análise e de conversa, que lá os membros tiram suas dúvidas comigo e também fazem pedido de análise. Para saber mais informações, é só clicar no botão Seja Membro, que lá terá um vídeo explicando do que se trata e você deve escolher o plano Toca do Lobo, tá certo? Então vamos começar aqui pelo gráfico de 4 horas do Bitcoin, que está sendo negociado a 28.887 dólares. Apesar da queda, muita gente falando que Bitcoin vai cair, continua falando aí até nos comentários. Eu gosto, pode mandar os comentários, sua opinião, respeito todas, né? Porque análise técnica é interpretação também, né? Então, cada um pode fazer sua análise, inclusive. Mas a minha análise, tudo certo com o movimento, por quê? Bitcoin ainda segue uma linha de tendência de alta. Ontem deu uma agulhada aqui para baixo, depois logo recuperou e segue andando aqui nessa linha azul que eu já tinha traçado há vários dias, que vem aqui desde o dia 1º de maio, tocando aqui no fundo e começou a sua recuperação. Então, até o momento, tudo certo com o padrão aqui do Bitcoin, beleza? Fazendo uma análise de sentimento, pegar aqui primeiro, long short ratio caindo nesse momento, então começa a melhorar um pouco o sentimento, que nessa queda que subiu demais long short ratio, né? Houve grandes liquidações e com isso o Bitcoin começa a se recuperar. Então tudo certo aqui, Open Interest subindo um pouquinho, maravilha, o sentimento começa a melhorar. Agora, olhando na Binance, vejam só, 55,97% das operações ainda acreditam numa alta do Bitcoin, apostando no long, contra 44,03% que apostam numa queda do Bitcoin, shortando o Bitcoin. Quando está desproporcional, normalmente o ativo vem, dá uma agulhada para baixo, para estopar e liquidar essas operações e depois continuar a sua recuperação. Inclusive, se fizer isso, formaria um padrão até bonito aqui de fundo, que seria o W, né? Então veio uma vez aqui no fundo, subiu, se vir outra vez aqui, depois sobe num padrão W aqui, que é um padrão bem otimista aqui para uma recuperação após isso. Então fiquem de olho aqui, e não é bom que fique muito tempo abaixo quando perder essa região da linha de tendência de alta em torno de 28.804. Então, de olho nesse ponto, pois se perder aqui, certamente deve buscar essa região aqui entre 28.500 até 28.300, tá certo? Aqui, olhando onde estão as grandes ordens, confirma essa ideia, porque grandes ordens do Bitcoin começam aqui em 28.500 dólares, tá? E depois temos novas ordens aqui, que ontem não tinha essas ordens, na casa de 28.400 e também na casa de 28.352. Além disso, as ordens que já tinha que se mantém em 28.305, 28.199, 28.121, 28.103 e 28 mil dólares. Então vejam só, aqui essa ferramenta ela capta grandes ordens, não estamos falando de ordens de pobres mortais como nós, que operam pequenininho, né? Mas assim, baleias aqui. Então, vejam só, para uma queda mais forte do Bitcoin, volta a insistir. Muito difícil, porque para derrubar tudo isso daqui tem que ser uma força vendedora muito potente. Então, continuo acreditando numa alta do Bitcoin. Se a gente olhar também o gráfico diário, confirma a mesma coisa. Ontem fez um candle vendedor grande, mas não rompeu o fundo do candle comprador anterior, ou seja, não formou padrão de reversão de tendência. Então, na minha leitura, aqui continua tudo certo. Por quê? Desse último fundo aqui, ó, veio, fez um topo mais alto que os anteriores. E agora, mesmo com a queda, ainda faz um fundo mais alto que o anterior. Então, continuando daqui, mesmo que caia mais um pouquinho,
pode continuar aqui esse movimento de ondas ascendentes, tá? Com topos e fundos cada vez mais altos. Então está aqui bacana ainda o padrão de alta no gráfico diário. E olhando por fim o gráfico semanal, que inclusive fecha hoje às 21 horas, vejam só, um candle vendedor, porém um pequeno candle, praticamente de indecisão. Deu uma agulhada para baixo, subiu. Isso foi sensacional porque demonstra que para baixo aqui dessa região de 28.915, temos uma força compradora aqui, que quando o Bitcoin cai, faz com que o preço suba rapidamente, tá? E para cima também deixou uma agulhada e veio para baixo. Por isso que eu falei um candle de indecisão, está quase aqui no meio do caminho, tá? Após um grande candle comprador da semana passada. Então, se fechar do jeito que está, ou um pouco mais acima, tudo certo ainda com o movimento. Só não pode fechar aqui abaixo dessa região que formou aqui na semana do dia 24 e na semana do dia 17, nessa região de 27.580. Aí sim poderia reverter a tendência que até agora, até no gráfico semanal, também continua de alta. Por isso que eu insisto tanto com vocês, ó. Tem até traçado o meu de ontem falando sobre isso. Rompeu a linha de tendência de baixa, que seguia, fez topo mais alto que os anteriores, fundo mais alto que o anterior, aí subiu, fez um novo topo mais alto que os anteriores, e até agora, mesmo com a queda da semana retrasada, ainda formou um fundo aqui mais alto que o anterior, tudo certo para a continuidade do movimento de alta do Bitcoin, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, desejo um excelente domingo e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!